Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Uma super boa tarde nessa segunda-feira e vamos para mais uma aulinha de história. Está pronto? Então pega teu material e vem com a professora Silvana para ir mais uma tarde de muito aprendizado. Lembrando que estamos na reta final dos nossos estudos em preparação para a nossa terceira avaliação, ok? Nessa aula de hoje iniciaremos o estudo do capítulo 15. Para esse capítulo reservaremos 3 aulas, completando aí todo o conteúdo programático pensado para, então, finalizarmos todos os estudos do 7º ano. O tema desse capítulo é Ouro e Pedras Preciosas no Brasil. Esta será a nossa aula de número 71 e estamos cá na semana 39, ok? Então, sem demoras, galerinha, vem com a professora porque nós precisamos ver muitas coisas no dia de hoje, tá bom? Está preparado? O que você achou da aula de sexta-feira? Legal? Você curtiu? Uma aula muito legal sobre o capítulo 14 e essa aula do capítulo 15. Bom, nessa aula trabalharemos sobre o conceito de Brasil no século XVIII, a Guerra dos Emboabas, você já ouviu falar dela? E pensarmos a relação, né? Como que Portugal administrou as Minas Gerais. Bom, a primeira consideração que precisamos fazer é... Vamos trazer essa imagem motivadora aí, é o seguinte, das escavações em Minas. Vamos começar a aula dizendo o seguinte, que os portugueses, galerinha, eles não encontraram ouro e prata quando estiveram no Brasil. Quando chegaram aqui, se recordam? Eles não encontraram e ficaram assim meio desmotivados. Bom, não encontrando ouro e prata não significa que os caras desistiram, eles não desistiram disso, né? Não ter encontrado ouro e prata no primeiro momento foi apenas uma condição, mas os portugueses estavam interessados nesse minério. Ainda estamos, nesse período estudando, lá na Europa, ainda estamos vivendo o absolutismo monárquico, né? E já sabemos que durante o período do absolutismo, o regime econômico era o mercantilismo comercial. Então, obter ouro e prata era assim algo muito necessário e para manter as economias absolutista em pleno funcionamento. Então, as monarquias estavam interessadas, sim, em ouro e prata, por isso que Portugal não vai desistir desse minério, né, de encontrar esse minério nessas terras. Bom, olha só uma coisa que a gente... Deixa a professora só mudar aqui o mouse. Vamos aqui, olha só. Deixa eu me mostrar. Nós estamos estudando o capítulo 15. Conseguem acompanhar com a professora? Bom, consegue, né? Essa imagem aqui, ela é bem legal, é uma imagem do início do livro, né? Ela trata aqui da entrada das minas. É um óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva, de 1920. Então, vamos ver o que está no livro de vocês, tá? Olha só, essa é a imagem, deixa a professora só dar uma desaparecida aqui. Ela é uma imagem... Ah, eu tenho condição de ficar desse ladinho, peraí. Ela é uma imagem que retrata bem as Minas Gerais desse período, ok? Deixa eu ver aqui. Qual o melhor lugar? Déjame elegir. Estou muito pequena, ok. Então, aqui nós temos o nosso livro didático e daqui, aquela imagem que eu coloquei lá na transparência, tá? O tema desse trabalho é lavagem de minérios de ouro junto ao morro do Itacolome, é verdade, tá assim. Gravura de Johan Maurice, tá? De 1820 essa gravura, tá bom? Bom, apresentando aqui o nosso tema, tá aqui então, Minas Gerais, e eu queria chegar nessa imagem aqui maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir para vocês. Ok, tá aqui. A imagem retrata, né? Tá escrito para vocês acompanharem, olha só. A imagem retrata, né, a forma como os transportes de viajante aconteciam aí pelos caminhos das Minas Gerais. Aqui é um retrato da cidade de Diamantina, que é, na verdade, o centro, né? O centro das atenções para o governo português, ouro e pedras preciosas nesse Brasil. Algumas palavras vão aparecer, como pardo e alforriar, que significa liberdade para o escravo. Nós temos muito que ver nesse capítulo e aí, havendo necessidade, com certeza, voltaremos aqui no nosso livro didático, ok? Bom,
Vamos aqui voltar então para as nossas transparências. Estamos estudando esse Brasil do século XIX. Se você conseguiu aí já captar então essa imagem maravilhosa desse Brasil. Cadê? Tá aqui então. Bom, vamos lá, galerinha, né? Então já sabemos que os portugueses, eles não encontrando ouro nem prata, os caras também não desistiram de procurar, tá bom? Mas, professor, então tá. Nós estávamos até então estudando o Brasil escravista e agora pulamos para o ciclo do ouro. Como assim? O que está acontecendo nesse Brasil? Sim, pulamos para o ciclo do ouro, que acontece basicamente no mesmo recorte temporal, só que alguns anos depois. Então a gente tem que lembrar, para começarmos essa aula, galera, é importante lembrar o que aconteceu ali quando estudamos ali a Brasil holandês. Se recordam que durante aquele período do século XVII, no século XVII, o carro-chefe da economia brasileira, não só da economia brasileira, mas também na Europa, era o açúcar. Pois bem, em 1640, lembra que esse açúcar vai entrar numa crise e vai perder valor no mercado internacional? Pois é. A crise do preço do açúcar vai movimentar o planeta. Lembra? Eu falei isso nas aulas presenciais, senão a gente está falando agora. A crise do preço do açúcar movimenta ali toda a estrutura econômica, né, ali existente. E aí o que vai acontecer? Essa crise do açúcar vai motivar Portugal, agora pensando especialmente Portugal como a nação que nos colonizou, vai fazer com que Portugal, né, esquecesse um pouquinho o Nordeste e incentivasse a formação de expedições pelo interior do Brasil em busca de metais preciosos. Se você aprendeu bem, percebeu bem na aula passada, nós falamos de um grupo ali chamado Bandeirantes. Esses caras, eles ainda estão presentes. E as coroas, o bandeirantismo vai surgir nesse momento onde o ciclo do açúcar entrando em declínio, ou seja, a economia do açúcar declinando, os bandeirantes que já viviam da captura de indígenas, eles vão estar muito mais interessados em desbravar o interior do Brasil em busca de ouro e pedras preciosas. E aí você precisa se ligar, porque esses caras estão diretamente envolvidos na Guerra dos Emboabas, ok? Então, assim, o que é importante ressaltar, professora? É importante lembrar que o governo português, ele vai incentivar, tá aqui, ó, incentivar a formação dessas expedições. Quando o governo incentivava, essas expedições recebiam o nome de entradas. Quando apenas indivíduos sem relação com o governo organizavam essas expedições, eram chamadas de bandeirantes, de bandeiras, tá? Esses tipos de expedições desbravadoras em busca de ouro, em busca de captura de indígenas, etc., foram chamadas de bandeirantismo. Nesse momento, se aqui fosse uma prova e a partir do texto perguntasse qualifique o tipo de expedição realizada, apresentada no texto, caracterize, você teria que dizer entrada seria a expedição, porque elas foram o quê? Incentivadas pelo governo, ou seja, pela coroa portuguesa, compreenderam? Então haviam dois tipos, houve né, dois tipos de expedições. Bom, e aqui outro cenário vai mudar, porque São Paulo, né, vai entrar assim, vai aparecer nesse cenário, né, no vilarejo São Paulo, como no vilarejo de São Paulo, de Piratininga, expedições particulares. E aí, ó, entenda-se expedições particulares, bandeiras, tá? Organizadas para adentrar o sertão em busca de metais preciosos, foi o que eu acabei de colocar. E aí capturavam metais preciosos e também indígenas. E galera, quando nós estudamos ali a colonização do Brasil, nós falamos ali, colonização no Brasil no período das capitanias hereditárias, e falamos que muitos desses indígenas foram dizimados, né? Aldeias inteiras. E essa saga, né, foi de como é que eu posso dizer? Essa saga, né, estabelecida aí contra os indígenas permaneceu aí no Brasil do século XVII, XVIII, porque veja, os bandeirantes, eles capturavam indígenas para trabalharem escravizados nas plantações paulistas, tá?
Essas expedições alcançaram muitas regiões do Brasil, entre elas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, fazendo as primeiras ocupações do território. A gente colocou isso na aula passada e está aqui então, né? Esse Brasil do século XVIII não foi diferente. Os bandeirantes, eles foram, até a gente já colocou sobre isso, foram os grandes responsáveis por estender, né, os limites do Tratado das Tordesilhas. Se recordam? Deixa eu ver se eu acho aqui no nosso livrinho. Deixa eu ver se eu tenho algum mapa aqui que vai mostrar isso. Deixa-me ver. Se não nesse mapa, mas no mapa. Ah, tá aqui, ok? O mapinha. Deixa eu só dar uma diminuída, ajustar aqui para vocês. Ok? Consegue alcançar? Bom, tá aqui então os caminhos do ouro. Só que se recordem, é que esse mapa não tá tão claro para a gente, tá? Deixa eu procurar aqui outro mapinha para vocês. Só subindo aqui um pouco mais. Eu acho que no capítulo 14 nós vamos ter o mapa que eu quero. Bom, aqui é Alagoas. Revolta de Pernambuco, sim, achei o que eu quero exatamente nesse capítulo. Tá aqui. Tá aqui o mapinha que a professora tá muito buscava. Veja o seguinte, a gente está discutindo que os bandeirantes, eles foram responsáveis por estender o território de Portugal, né, o território português, além do Tratado das Tordesilhas. Acompanhe com a professora. Tá vendo aqui essa linha, galera? Pois é, essa linha é o Tratado das Tordesilhas, o que está em vermelho, acompanha, está no seu livro, eu estou abrindo o livro digital, então é o mesmo livro didático, tá? Então, o que acontece? Essas bandeiras, ó, essa em verde aqui, galera, é bandeiras, ó, bandeiras em busca de ouro e diamantes, ó. Várias expedições, todas saindo de São Paulo, tá vendo aqui? Saindo de São Paulo. Tá vendo que os caras, eles ultrapassaram aqui a linha das Tordesilhas? Ok. Em vermelho, chegando até Bela Vista, nós temos bandeira de apressamento de indígenas. Olha só, várias linhas em vermelho. E limites atuais do território brasileiro, tá vendo aqui? Então, assim, ó, se você pega a linha vermelha, ela vai chegar até o Gurupi aqui em cima, tá? Então, contornando tudo isso, passando por Bela Vista, Antônio Raposo Tavares, que era o bandeirante, a missão, né? As várias missões. Então, assim, só para dizer que esses caras, eles foram sim os responsáveis por estender, os bandeirantes, esse território além do Tratado das Tordesilhas, aumentando, desse modo, o domínio português sobre o território espanhol. Porque se você se recorda, a Tordesilhas, né, a esquerda do mapa, a esquerda da linha das Tordesilhas pertencia à Espanha. E, claro, no final dessas expedições, aí já no século XVII, no finalzinho do século XVII, vai se encontrar no Brasil ouro em grande quantidade na foz dos rios, né? Na região que passou a ser conhecida como as Minas Gerais. E esse ouro era chamado de aluvião. Mas vamos seguir. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que após a crise, né, do açúcar, aquela crise que culminou, por exemplo, nas guerras, nas várias guerras ali, várias insurreições e revoltas no Pernambuco. Tá? Então, aquela crise do açúcar no Nordeste, ela vai estimular o governo português ao financiamento dessas expedições, sejam bandeirantes, né? As bandeiras ou as entradas. Bom, e aí tá a imagem que a gente acabou de apresentar e também está presente no livro de vocês. Uma questão que vale lembrar, fazê-los observar, é que a grande massa de mão de obra utilizada nessa foto representada, nessa gravura de rugendas sobre a mineração, é sim de homens negros, ou seja, de escravos. Só que você precisa, então, ficar ligado, galera. Professor, então, o tema inicial da nossa aula, lá no início do nosso roteiro, seria Guerra dos Emboabas. Então, o que foi essa Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas, nada mais, nada menos, foi um conflito entre paulistas e estrangeiros pela disputa do território das Minas Gerais,
do território das minas de ouro. Por quê? O nosso livro didático vai dizer que emboaba é o termo de origem indígena, né? Tupi, que significa ave que possui penas até os pés. Os forasteiros, ou seja, todos aqueles que não eram de São Paulo, porque usavam botas, foram apelidados desse modo, enquanto os bandeirantes paulistas andavam descalços. Então, emboabas na verdade, foi o termo pejorativo, aí você precisa anotar essa palavra, porque a ideia era desqualificar esse estrangeiro. Então, emboaba eram todos os forasteiros e estrangeiros que chegaram à região das Minas Gerais na disputa pelo território. Tá? Então, para os paulistas, todos que não fossem paulistas eram denominados de emboabas. Então, essa guerra, esse conflito armado, foi exatamente presente entre paulistas e estrangeiros por essa disputa. Então, é super importante, galerinha, aqui, ó, olha o nosso olhinho, fica de olho nisso para que você entenda. Professora, mas por que é tão importante perceber isso? Porque o que acontece, galera? Os caras, logo depois da descoberta de ouro nas Minas Gerais, multidões acorreram para essa região. Por isso que naquela foto de entrada do livro de vocês, que a gente apresentou, ao fundo aparece a cidade de Diamantina. E aí nós vamos ver toda uma multidão de pessoas, né? Tropas inteiras ali de viajantes, montadas em animais de carga, estavam chegando à cidade de Diamantina. Então, assim, havia um interesse muito grande, uma ilusão no rápido enriquecimento pela descoberta do ouro no Brasil, tá? Então, assim, nesse cenário de descoberta do ouro, vai haver uma guerra aqui no Brasil entre forasteiros e paulistas. Só que essa guerra não vai ser em São Paulo, essa guerra será no território das Minas, ali por conta da descoberta de ouro e prata, tá bom? Então, vamos lá. E então, professora, no frisar aqui das questões, o conflito, como ele se deu. Os paulistas e os emboabas, e aí já sabemos que emboabas eram todos os indivíduos que não eram paulistas e receberam esse nome porque os bandeirantes paulistas andavam descalço e os outros andavam calçados em botas. E aí receberam esse nome porque emboaba vem do indígena, que significa ave, né, com penas até os pés. Ou seja, que é aqueles que andavam com os pés cobertos. Então, os paulistas e os emboabas se confrontaram em que ano, professora? 1708 e 1709. Manuel Nunes Viana vai liderar as tropas dos emboabas e Borba Gato vai chefiar os bandeirantes nessa guerra. Em Campo da Traição, próximo à atual cidade mineira de Tiradentes, vai então acontecer a batalha mais trágica que definiu a vitória dos emboabas. Então a gente já começa essa aula falando que os emboabas ganham essa guerra, né? E aí haverá a expulsão dos paulistas desse território das Minas Gerais, tá? Os estrangeiros então vão ter domínio total das minas. Isso é bem curioso. E estamos em pleno Brasil do século XVIII, bem no início do século XVIII, 1708, 1709. Então, assim, essa guerra ela vai se dar pela ilusão de que havia uma facilidade de enriquecimento depois dessa descoberta, tá? Só que aí, professor, e a coroa, onde é que ela entra nessa história toda? Os paulistas, galera, eles eram responsáveis, os paulistas foram responsáveis por essa descoberta, porque o bandeirantismo ele vai surgir de São Paulo, nós mostramos no mapa as várias expedições. E aí, por serem responsáveis, por que eles entram nessa briga? É a pergunta, né? Porque eles vão descobrir, eles tentam conseguir a exclusividade na exploração do ouro, porque eles descobriram. Então, eles vão reclamar ao rei de Portugal o direito da exclusividade por serem responsáveis pela descoberta do ouro. Então, eles tentaram conseguir exclusividade na exploração do ouro com base num sistema jurídico da época chamado direito de conquista, segundo o qual a coroa portuguesa concedia privilégios aos descobridores de riquezas minerais no Brasil. Olha que curioso.
Professor, então a coroa cumpriu o que a lei manda? Não, os paulistas não conseguiram esse direito. Porque a administração portuguesa, ela sabia que os paulistas eram conhecedores ali dos caminhos do sertão e que eles poderiam extraviar o ouro encontrado. Então a coroa portuguesa, ela nem cede, nem concede o direito, né, requisitado pelos paulistas de exploração do ouro. Eles não concederam esse direito. E ainda assim ficaram com o pé atrás, né? A coroa portuguesa ficou com o pé atrás porque ela sabia que os bandeirantes paulistas, eles conheciam o interior do Brasil, eles conheciam o mato, eles sabiam entrar e sair, eles conseguiam então com facilidade se desenrolar. E aí a coroa portuguesa teve medo de que houvesse desse ouro descoberto roubo, extraviamento. E aí a coroa portuguesa vai tomar uma decisão. Qual a decisão tomada? Ela vai tomar medidas preventivas para que esse ouro não fosse saqueado pelos bandeirantes paulistas. Ela vai então tentar controlar toda a extração de ouro e assegurar então toda a parte a ela merecida. Nesse momento da história, a coroa portuguesa, a família real ainda morava em Portugal, porque não havia acontecido ainda o bloqueio continental, tá? Então a coroa portuguesa vai criar uma instituição, um órgão chamado Intendência de Minas. Nessa intendência, o intendente-chefe, né? Ele teria como missão cobrar o quinto real. Isso são, galera, o que eu estou falando foram as ações da coroa portuguesa na tentativa de frear, de controlar a extração de ouro e frear qualquer tipo de desvio. E aí a segunda ação da Intendência de Minas seria impedir que o ouro fosse desviado sem pagar o imposto ao rei e distribuir lotes de terras, ou seja, distribuir as datas. O que eram essas datas? Lotes de terras para aqueles que tinham condições de explorá-las. Professor, então é como se fossem sesmarias? As sesmarias no passado, elas foram concedidas para aqueles que, assim como as capitanias, tivessem condições de administrar, de cuidar, de tratar do manejo dessa terra. No ciclo do ouro, que a gente está falando de economia brasileira, a gente trabalhou o ciclo do açúcar e aqui o ciclo do ouro. Nesse ciclo do açúcar, o rei, né, vai atribuir poderes a essa figura, né, essa figura pública, esse alto funcionário público chamado intendente. E esse intendente teria como missão, entre as outras atribuições, distribuir essas datas que eram lotes de terra na região das Minas Gerais para aqueles indivíduos que pudessem aí explorar esse território. Professor, então, qualquer pessoa com um instrumento, né, de escavação podia ir lá cavar o ouro? Não era exatamente assim, galerinha, tá? Então é importante lembrar disso. Bom, e aí a gente precisa descomplicar as coisas. Então vem com a professora por Descomplicando. Professora, então o que era o quinto real? O quinto real, galera, era o imposto que se equivalia a 20% de todo o ouro encontrado. Imagina que você fosse escavar, você recebesse uma data, ou seja, um pedaço de terra na região de Diamantina. Você recebesse, sei lá, 3 hectares de terra naquela região rica em ouro. Então você já imaginava que você estaria pisando em ouro. Se você encontrasse do ouro encontrado, 20% desse ouro encontrado seria enviado para Portugal, tá? E aí nós vamos ter em Minas Gerais, a coroa vai estabelecer sobre o Brasil essa ideia de quinto real. Só que é importante a professora dizer para vocês, essa ideia ela não é exclusiva, não foi uma ideia exclusiva da coroa portuguesa. A coroa espanhola, ela também vai criar esse quinto de ouro, esse quinto real, sabiam? Por quê? Na verdade, os espanhóis foram os grandes responsáveis aí por inventar esse imposto. Essa imagem, ela retrata bem o quinto real espanhol. Aí são os altos funcionários do governo. Essa imagem retrata os funcionários do governo cobrando o quinto de ouro aqui nas colônias espanholas, aqui na América. Eu não encontrei a referência, não sei quem foi o artista que a fez, mas
em todas as pesquisas que se fazem em língua espanhola sobre o quinto de real, essa imagem aparece sendo retratando então esse imposto devido ao rei espanhol. Como é a mesma lógica, a professora trouxe porque é uma imagem bem bonita, bem legal, que retrata bem o quinto no Brasil, né? O quinto real no Brasil. Mas voltemos aqui para essa imagem de Minas. Então, no século XVIII, né? A coroa portuguesa, com o intuito de controlar todo o ouro encontrado em Minas, ela vai criar a casa de fundição. Aí nós temos nessa imagem, né? A casa de fundição, uma pepita de ouro e, por fim, as barras de ouro quintada, ou seja, as barras de ouro preparadas, né, para o envio para a coroa portuguesa. Tá aí então a imagem, né, retratando esse funcionário cobrando o quinto real. Professor, então, a coroa portuguesa era a grande responsável pela extração, pelo controle e administração das minas? Sim, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, não tinha como Portugal não ser o grande responsável por essa extração. Professor, então tá, vamos entender as coisas. Eu quero que vocês entendam de maneira muito clara. A coroa portuguesa estava em Portugal, ok. Os estados tinham governadores, ok. Já não estávamos vivendo aquela fase do Brasil, onde nós tínhamos grandes cidades, etc. Já tínhamos passado pelo Brasil holandês, os holandeses já tinham sido expulsos do Brasil, perfeito. E aí, em função da crise do açúcar, nós vamos ter muito incentivo à desbravação do território brasileiro em busca de minério. A coroa portuguesa precisava, lá em Portugal, estava precisando de riqueza, de ouro. Manter uma coroa absolutista não era barato. Então, a coroa vai investir tudo que ela tinha no Brasil, porque as demais colônias dela na Ásia e na África estavam falindo. Bom, e aí ela vai criar esse imposto sobre o ouro produzido, ou seja, 20% de tudo tinha que ser enviado para Portugal. E como que o sistema funcionava, professora? Toda descoberta, né, de algum veio aurífero era comunicada às autoridades para que o intendente, aquele cara lá que trabalhava naquela casa que nós mostramos, intendente das minas, demarcasse a área e repartisse as datas. Já sabemos que datas aqui não é uma data numérica, é um lote de terra dentro do território das Minas Gerais. O descobridor, né, dessa veia aurífera, né, dessa veia de ouro, poderia escolher duas datas, ou seja, 2 pedaços de terra. O guarda-mor da intendência, que é o título do funcionário público, escolhia a terra do rei, né, o território, a parte do rei, e as demais partes daquele território seriam distribuídas a quem solicitasse, desde que possuísse escravos. Então, uma condição para a exploração desse ouro era você já ser rico. Era você possuir, por exemplo, escravo. Escravo era muito caro. A gente não colocou isso na aula de sexta, mas por que o sistema de captura de escravo no Brasil foi tão rigoroso? Porque escravo era muito caro. O homem, durante o processo de escravidão no Brasil, ou em qualquer processo de escravização, esse homem deixa de ser humano e passa a ser coisificado, né? Ele passa a condição de coisa, ele passa a ser uma condição de mercadoria, ele passa a ser qualificado como produto, como mercadoria. Então, assim, os donos de engenho não queriam perder essa mercadoria e por isso o sistema de captura, tá, sobre os indígenas. E aqui, no caso das Minas Gerais, esse mesmo indivíduo que recebia as datas, ou seja, os terrenos a serem explorados, as minas, precisavam ter escravos. Apenas proprietários de escravos estavam autorizados a minerá-las. Olha só, a professora vai dar uma saidinha aqui para vocês verem. Apenas, veja, olha, cuidado com essa expressão, tá? Tá no livro de vocês, para evitar que na prova diga todos estavam autorizados, não, apenas os possuidores de escravos, ou seja, aqueles que no passado foram prejudicados com a crise do açúcar. Ficou clara a lógica, galera? Então, aqueles prejudicados com a crise do açúcar estavam autorizados a explorar esse território. Bom, chamados de datas. E o tamanho de cada data era determinado pelo número de escravos de cada recebedor, ou seja, cada escravo equivalia a 5,5 metros quadrados de terreno e a um único recebedor.
independentemente do seu número de escravos, ele não poderia ser concedido a um terreno de mais de 66 metros. O cara podia ter 1 milhão de escravos, mas ele só teria condição. Cada data estava reservada, estava limitada a 66 metros. Ok? E tá aqui, então, a casa da intendência. Eu achei que eu já tivesse mostrado a foto, mas tá aqui a foto, então, para vocês, da casa da intendência das Minas. Essa casa foi erguida em 1733 a 1735. Então, houve uma distância entre a descoberta do ouro, a Guerra dos Emboabas e até a coroa portuguesa decidir criar um órgão para controle das jazidas, né? Jazidas exatamente de exploração do minério. Então, tá aqui uma casa, é uma casa colonial, tá em Minas Gerais, hoje é objeto histórico, tá? Então, essa casa, a intendência, foi criada para abrigar a administração das agidas, ou seja, os indivíduos que trabalhavam para a coroa portuguesa no controle das Minas Gerais. Tá aí, então, 30 minutinhos de aula. Leiam capítulo 15. Lembrando que o capítulo 15, capítulo 14 e 15 estão, sim, presentes na nossa e sim, já são objetos do nosso estudo, da nossa atenção. Para o capítulo 15, teremos 3 aulas, aulas 71, 72 e 73. Depois disso, até a chegada da a previsão é que nós teremos 3 aulas de revisão. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem em paz e nos vemos em breve. Tchau!